Enquanto isso, as negociações do tarifaço e o impeachment de Alexandre de Moraes são alguns assuntos tratados pelo senador Flávio Bolsonaro. A reportagem de Brasília é de Bruno Pinheiro. Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan, o senador Flávio Bolsonaro disse que apresentou, de fato, um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes diante das últimas ações, o enfrentamento com o Congresso Nacional e também após as medidas cautelares impostas a Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, Flávio Bolsonaro justificou o motivo deste pedido. Se o Alexandre de Moraes instaura um inquérito ou um processo porque ele está acusando o deputado Eduardo Bolsonaro de estar lá trabalhando por sanções individuais contra o próprio Alexandre de Moraes, é óbvio que ele tem um interesse pessoal nesta causa. Ele jamais poderia estar julgando, participando desse processo. Flávio Bolsonaro estava de férias quando Jair Bolsonaro foi alvo de mais uma operação da Polícia Federal com a determinação do Supremo Tribunal Federal. Ao retornar para a capital federal, Flávio agora tenta entender como será a ação do Congresso em relação a essa taxação dos Estados Unidos sobre as ações do Supremo Tribunal Federal e também justificou o que levou os Estados Unidos a tomar esta decisão. De acordo com Flávio Bolsonaro, Alexandre de Moraes chamou a atenção do governo americano. Não fui eu, não foi Eduardo Bolsonaro, não foi ninguém da direita que colocou o Elon Musk como investigado no inquérito de fake news e começou a tomar medidas aqui no Brasil com relação às pessoas que estavam fora do Brasil, como o próprio Elon Musk, como outras empresas americanas. Quem infringiu a legislação americana foi o Alexandre de Moraes. Ele deu aso, ele deu a razão para que os Estados Unidos viesse para essa pauta com as suas decisões completamente fora da lei. E foi o que ele fez agora, Márcia, com relação ao Bolsonaro, metendo a tornozeleira eletrônica nele, e aí sim, colocando ali uma casca de banana, que ele diz que pode dar entrevista, mas a gente sabe que, dependendo do que ele interpretar, do que o Bolsonaro fale, ele pode simplesmente decretar a prisão preventiva se ele acordar de mau humor. Então, quem provocou isso tudo não foi a gente. Quem está levando o Brasil para essa situação, quem trouxe os Estados Unidos para a mesa, foi o Alexandre de Moraes. E outra, tudo que o Lula vem fazendo até agora, ele próprio Lula, fecha as portas da Casa Branca para qualquer negociação. Flávio Bolsonaro também disse não condenar as ações de Eduardo Bolsonaro e disse que está dentro do esperado, que não vê excesso. Outros parlamentares da oposição têm reclamado de forma reservada sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. Alguns chegam a dizer que ele estaria então incontrolável, não aceitando recuar neste momento de negociação. Quem está tomando essa postura é o Lula, ele é que está fechando as portas da Casa Branca para qualquer tipo de negociação. Aí eu vejo aí algumas pessoas do governo querendo botar a culpa no Eduardo Bolsonaro. Ora, o Eduardo não é o deputado irrelevante, o fritador de hambúrguer que estava lá nos Estados Unidos fazendo bravata? Como é que ele tem acesso à Casa Branca e o governo brasileiro, pelo Itamaraty, pela sua diplomacia, não consegue ter acesso ao governo da maior democracia do mundo, Bruno? Então, enquanto não mudarmos essa postura, não adianta mandar comitiva de parlamentares, não adianta querer botar a culpa, escolher aí o deputado Eduardo Bolsonaro como uma desculpa para a incompetência do governo Lula. Nesta sexta-feira, em um vídeo nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro chegou a reclamar também de Nicolas Ferreira, um deputado da oposição do estado de Minas Gerais. De acordo com Eduardo Bolsonaro, Nicolas não estaria engajando nas redes sociais com esse assunto sobre os Estados Unidos. Uma defesa que Eduardo está fazendo. Nicolas, de acordo com Eduardo Bolsonaro, sabe muito bem o que faz viralizar um vídeo nas redes sociais, sabe usar as redes sociais, mas não estaria engajado nesta manifestação. O caso tem chamado a atenção, já que Nicolas Ferreira é aliado da família de Jair Bolsonaro. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Túlio Nassa, falando sobre essa mobilização da própria família do ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois filhos, o senador Flávio, que conversou com a Jovem Pan nessa semana, e, claro, o Eduardo, que continua nos Estados Unidos, fazendo críticas ao Supremo
e dando, claro, pitacos em relação ao tarifaço, sobre a forma como o governo federal vem conduzindo essa discussão. De que forma eles fazem essa discussão de forma correta? Eles extrapolam, não extrapolam? Olha, Tiago, há dois cenários aí que nós temos que diferenciar. Diz a vã filosofia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De um lado da história, realmente Eduardo Bolsonaro tem se tornado um personagem radioativo, um personagem tóxico, né? Nem a direita parece que está apoiando todas as medidas, todas as formas, né? O mérito político de como ele vem conduzindo essas pressões políticas nos Estados Unidos, né? Exemplo dessa situação é a recente início, né? Um recente início de crise, de discussão com personagens importantíssimos da direita, como o governador Tarcísio e agora o deputado Nicolas Ferreira. Então, de um lado, não parece que essa atitude política de Eduardo Bolsonaro tem surtido bons resultados. Ao contrário, só tem feito a popularidade do presidente Lula aumentar e criado aí um discurso forte em torno do nacionalismo, em torno de quem verdadeiramente defende os interesses da nação. Agora, de outro lado, também há um exagero muito grande, penso eu, em atribuir a Eduardo Bolsonaro os motivos do tarifaço, as razões do tarifaço. Chega a beirar até a ingenuidade, né? Acreditar que é o pedido de Eduardo Bolsonaro que fez com que Trump agisse dessa forma. Eu consegui elencar aqui, Tiago, num esforço hercúleo para tentar entender a complexidade do assunto que é, 5 motivos ou 5 razões pelas quais os Estados Unidos se posiciona dessa forma. Até porque, lembremos, o que o Trump fez naquela carta é apenas um ato político preparatório. As razões legais que vão embasar o tarifaço ainda estão por vir. E nela, sim, nós poderemos identificar com melhor precisão quais são os motivos. Mas vamos lá. Economia global. O Trump está fazendo isso com todos os países. Ele está fazendo uma guerra comercial e, portanto, a política inicial de tarifar decorre dessa geopolítica global no ponto de vista econômico. Segundo, a geopolítica dos BRICS, né? Outro problema grande para os Estados Unidos. Imagina as ações do BRICS que levarão à substituição do dólar como moeda de negociação entre os países. Terceiro, a guerra da Ucrânia, né? Não nos esqueçamos que o Brasil compra muito óleo diesel da Ucrânia, aumentou 6.000 vezes mais depois da guerra e financia o governo russo nessa guerra. Isso, inclusive, foi citado já pelo secretário-geral da OTAN, que era uma medida que Lula poderia fazer para recuar e para melhorar as relações com os Estados Unidos. Ações contra a liberdade de imprensa, liberdade de expressão de empresas, inclusive norte-americanas. E também o viés ideológico, né? Nós sabemos que o governo Lula é aliado de países ideologicamente contrários ao governo Trump. Então, as razões pelo tarifaço, Tiago, são muito mais profundas e complexas do que, evidentemente, o pedido de Eduardo Bolsonaro em favor do pai.